gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma aula super especial e totalmente gratuita, onde eu vou te ensinar o passo a passo da técnica noiva. É aquela maquiagem especialmente para as noivas que vão casar durante o dia, porque é uma maquiagem mais clean e sofisticada. Então, se você quiser aprender esse passo a passo, continue assistindo o vídeo. Então, a make de hoje é uma proposta mais beauty, né? Então, essa make aqui dá tanto para você fazer uma noiva que vai casar para o civil, uma noiva que vai casar durante o dia, ou até mesmo uma noiva que quer uma maquiagem mais sofisticada, uma maquiagem que vai embelezar ela e não transformar, tá? Então, a gente fez toda a proposta mais natural, tanto a pele quanto também a sobrancelha, tá? Então, aqui a sobrancelha, o primeiro passo que a gente vai começar é limpando a sobrancelha, porque como eu preparei essa pele, passa um pouquinho de base na parte da sobrancelha, tá? Então, eu limpei com a escovinha mesmo, molhadinha com água micelar, e aí eu dou uma penteadinha bem de leve assim, ó, pra tirar o excesso de base e também pra deixar essa sobrancelha mais penteadinha pra cima no estilo selvagem, tá? Agora eu vou vir usando esse lápis aqui, que é o lápis dermatográfico. Esse lápis aqui eu até uso para fazer o design de sobrancelha. E eu gosto de fazer esse estilo de sobrancelha selvagem com ele, porque ele tem a pontinha bem fininha, ó. Então aqui eu vou imitar os fiozinhos para essa sobrancelha ficar mais preenchida e natural, tá? Então eu venho com ele aqui, ó, na vertical e vou imitando alguns fiozinhos só para preencher mesmo as falhinhas da sobrancelha dela. Ela já tem uma sobrancelha um pouquinho mais grossinha, né, um pouco mais preenchida, e ela tem também uma sobrancelha um pouco mais escura, tá? Então, por isso que esse lápis aqui dá para usar ele no tipo de sobrancelha dela. Se fosse uma cliente ou uma modelo que fosse com a sobrancelha um pouquinho mais clarinha, aí já poderia fazer esse aspecto aqui com os fios, mas com a pastinha de sobrancelha, tá? Agora eu vou pegar um produtinho aqui que também eu uso no design de sobrancelha, mas na maquiagem também para fazer esse estilo de sobrancelha selvagem, que é esse sérum fortalecedor aqui. Ele parece um gelzinho incolor, tá vendo? Então ele eu vou usar só para pentear a sobrancelha e ela ficar no lugar, ó. E aí ela fica mais penteadinha aqui pra cima, tá? Se caso a sua noiva não gostar desse estilo de sobrancelha, aí você pode optar por fazer uma sobrancelha preenchida normalmente, igual as outras técnicas que eu ensinei pra vocês aqui no curso, né? Mas aí você tenta deixar esse preenchimento um pouco mais natural pra ornar essa maquiagem. Então agora vamos começar a fazer a parte dos olhos, pode fechar. Aqui eu já tinha passado um corretivo, mas como ela ficou piscando, acumulou um pouquinho, tá? Nesse caso eu só volto com a esponjinha e dou leves batidinhas aqui para tirar o excesso desse corretivo e espalhar bem. Essa maquiagem eu quase não vou usar paletas de sombra, tá? Eu vou usar mais contornos e iluminadores, ok? Mas se vocês tiverem sombras parecidas com esses tons em paletas, aí vocês podem usar. Primeira paletinha que eu vou pegar aqui, que é essa paleta de rosto, né, da Letícia de Paula. Essa daqui é a cor mais clara, tá? Foi o contorno que eu usei no rosto dela. Aí eu pego um pincel grande, pego esse contorno aqui, ó, bastante produto, tiro um pouco o excesso e a primeira sombrinha que vamos aplicar vai ser esse contorno, tá? Como que é a aplicação? A aplicação você vai concentrar esse contorno no canto externo do olho dela, vai puxar um pouquinho para cima na diagonal, porque aí esse primeiro esfumado, ele vai unir um pouco com o esfumado que a gente fez aqui no rosto dela, tá? E aí eu aplico aqui, ó, e depois eu já vou aplicando bem lá na pálpebra fixa, que é quase embaixo da sobrancelha, tá? Minha modelo aqui, ela tem uma pálpebra um pouquinho menor e um pouquinho mais gordinha. Então, para vocês verem que essa técnica se encaixa em qualquer tipo de olhos, tá? E aí eu já vou chegando com esse contorno um pouco mais aqui pra frente também, ó. Agora eu vou vir com um pincel um pouco menor, esse daqui é o da Mais Veidosa MV05, e vou vir com uma outra paletinha de rosto também, da coleção da Letícia de Paula, e eu vou usar esse contorno mais escuro aqui, tá? E começo a aplicar aqui na extremidade dos olhos, ó.
bem no finalzinho dos olhos, tá? E essa aplicação aqui, ela vai ser feita um pouco mais na diagonal, ó. E aí a gente aplica tanto aqui na diagonal, levando um pouquinho mais para o final da sobrancelha, para dar uma profundidade nesse canto externo. E também eu já vou aplicar um pouquinho mais aqui, ó, entre o côncavo e o globo ocular, tá? E como ela tem uma pálpebra um pouquinho mais gordinha, eu vou sempre trabalhar um pouco mais acima do côncavo, tá? Porque aí a hora que ela abre os olhos, essa sombra realça mais e não fica totalmente escondida ali embaixo da pálpebra dela. Volto de novo com o primeiro contorno que eu usei e com o pincel maior. E venho dando acabamento nesse esfumado, ó. Lembrando que essa tendência de make beauty, né, ainda mais para noiva, ela exige muito acabamentos, tá? Então, quanto mais acabamento você conseguir dar na sua maquiagem, mais bonito vai ficar o resultado, tá bom? Então, por isso que eu volto com esse primeiro contorno, dou acabamento na bordinha do contorno mais escuro que eu usei e também já aplico um pouco mais aqui no centro da pálpebra, ó, para suavizar toda a marcação, tá? Já suavizei aqui a marcação, então, do mais escuro. Agora eu vou vir com uma sombrinha cintilante, que na verdade é um iluminador, tá? Vou usar esse quarteto aqui da Dior, e aí eu vou pegar essa sombrinha aqui, ó, um pouquinho mais escuro, esse iluminador um pouco mais escuro. Pego com o pincel de aplicar sombra, esse daqui, ele é o da Maria Margarida 021. E vou vir aplicando aqui na pálpebra móvel, tá? Em todo lugar praticamente que não apliquei sombra, ó. E por que que tem que ser uma sombrinha cintilante aqui? Porque depois a gente vai vir com um leve brilhinho por cima, tá? Então, a hora que você for escolher essa sombra cintilante, tenta escolher ela um pouco mais parecida com o brilho que você vai usar. E aí você aplica aqui e também com a sujeirinha do pincel já joga um pouquinho para cima daquele esfumado que a gente fez para começar a mesclar essa cintilância com as sombras opacas, tá bom? Próximo passo, com a mesma paletinha, eu vou trocar de pincel, vou pegar um pincelzinho lápis e vir com esse iluminador aqui um pouco mais claro, mais puxado para o dourado também, e vou iluminar o cantinho interno dos olhos dela, ó, para dar um destaque e fazer um pontinho de luz. Conforme for caindo sombra embaixo, é só ir limpando, ó, tirando o excesso. Agora vamos entrar com um pouquinho mais de brilho aqui para realçar essa cintilância da sombra. Então eu vou vir primeiro com a minha colinha de glitter. Essa daqui é a da Roche Makeup, tá? Ela é um pouquinho mais cremosa. E aí eu coloco aqui na minha mão bem pouquinho produto, porque eu não quero uma maquiagem muito brilhante, principalmente por ser uma proposta pro dia, tá? Pego o mesmo pincelzinho que eu usei aqui com a sombrinha mais clara, né, com o iluminador mais claro, tiro bem o excesso e vou dar leves batidinhas aqui no início dos olhos, ó. E aí você tira bem o excesso e depois já dá uma esfumadinha nessa colinha de glitter aqui, ó, para ela ficar bem espalhada, ok? Agora vamos trocar de pincel. Eu vou voltar com o mesmo pincel que eu estava usando, com a sombrinha cintilante um pouco mais escura, tá? Pego um pouquinho dessa colinha de glitter também, ó. Tiro o excesso, tanto que o pincel tá até um pouquinho meio sujo do iluminador. E aí eu dou leves batidinhas aqui também, só para essa sombrinha pigmentar um pouco mais, né? E ela também ficar um pouco mais brilhosa, porque a gente vai vir aplicando o glitter agora, tá? O glitter, na verdade, é uma asa de borboleta bem mais fininho para dar essa delicadeza para maquiagem. O pigmento que eu vou usar é esse daqui da Florenza, ele é a cor Paris, tá? E aí, ó, ele tem um fundinho dourado, né, e um dourado um pouco mais escuro, tá? Com o mesmo pincelzinho agora do outro lado, pego o produto, tiro o excesso e dou leves
batidinhas aqui, ó, para fixar só um pouquinho de partículas de brilho, ó. Vou até retocar um pouquinho do outro lado também, que já saiu. Eu quis colocar um brilhinho a mais aqui para dar um destaque na maquiagem, tá? Mas se vocês quiserem deixar somente com a sombra cintilante, não tem nenhum problema. Agora eu venho com outro pigmento que eu também gosto de usar bastante em noivas. Esse daqui é o da MAC, é o Vanilla. E aí eu pego um pouquinho, tiro o excesso aqui e aplico suavemente aqui no início do olho dela, ó. Que aí já vai potencializar um pouco mais esse pontinho de luz que estamos fazendo aqui no início, tá? Venho com o delineador, esse daqui é o da Inglot, que eu gosto de usar, e vou fazer o delineado esfumado, tá? Para ser a base dos cílios postiços que vamos usar. Então, primeiro, eu vou pegar aqui, vou separar dois pincéis. Esse daqui meu é o da Ico, ele é o 81001, eu uso bastante para delineado, tanto que ele tá até acabadinho, tem que comprar outro. E esse outro aqui, ele é o da Macrylan, pincel de precisão, tá? Primeiro venho com o pincelzinho de aplicar o delineado, pode fechar os olhos. E aí eu vou começar do cantinho externo para o cantinho interno. Então eu faço um traço médio aqui do cantinho externo até o meio dos olhos, pegando bem na raiz dos cílios, então eu puxo bem a pálpebra dela assim pra cima, ó, pra pegar bem lá embaixo. E aí eu venho com outro pincelzinho de esfumar e começo a esfumar esse delineado. Esfuma ele e vai limpando o pincel, tá? Por quê? Porque assim você não leva muito excesso de delineado e engrossa muito esse delineado, tá? Então não pode engrossar muito ele não, tem que ficar atenta na hora que for esfumar. E é só esfumar com movimento de vai e vem, tá? Nessa técnica, eu quis deixar ele um delineado clássico, esfumado clássico, não puxei o delineado gatinho, tá? Porque o delineado gatinho não é para todos os tipos de olhos que ele combina. Então, por isso que eu quis deixar o clássico, tá? E até mesmo em noivas, eu costumo mais usar o delineado clássico do que o delineado gatinho. Então, eu esfumei ele do meio até o final. Agora, eu venho aplicando aqui no meio dos olhos. Lembrando que eu aplico bem rente aos cílios. Eu volto com o pincelzinho de esfumar e já esfumo esse delineado aqui, ó, para deixar essa bordinha bem mais acinzentada. E agora no início eu vou puxar bem a pálpebra dela aqui para cima e vou entrar com esse delineado quase que na linha d'água de cima, tá? Pra parecer que esse delineado tá saindo de dentro do olho dela, ó. Puxo bem o olho dela e coloco o delineado ali embaixo, tá? Se a modelo não tiver dificuldade de ficar com o olho meio aberto, você pode pedir para ela olhar para baixo e aí vai ser melhor para você puxar aqui e você entra com o delineado ali na linha d'água dela, tá? E aí eu gosto de fazer isso em toda a linha d'água superior, ó. Incomoda um pouquinho, faz um pouquinho de cosquinha, mas aí tem que ver como que vai ser a sensibilidade da modelo de vocês ou até mesmo cliente, tá? Pode fechar os olhos. E aí eu venho dando uma leve esfumadinha aqui no início, só para dar continuidade ao delineado esfumado que a gente fez aqui nos olhos, tá? Então aqui a gente já percebe que já deu um pouquinho mais de intensidade pro olho dela, porque a gente esfumou um pretinho ali rente aos cílios, tá? Agora a gente não usa sombra preta, porque eu não quero fazer com que esse olho fique muito escuro, lembrando que essa é uma maquiagem pro dia, tá? Então, ao invés da sombra preta para selar esse delineado, eu vou pegar de novo o pincelzinho que eu usei para esfumar a sombrinha mais escura no côncavo. E aí eu pego uma sombrinha mais escura, tipo um marrom café, pode fechar os olhos. E aí eu venho esfumando esse marrom café aqui, ó, bem na bordinha do preto, tá?
porque aí já vai começar a suavizar esse delineado esfumado. E aí a gente esfuma até um pouquinho mais pra frente do meio dos olhos, ó. Aí esse delineado esfumado aqui, ele já vai começar a mesclar com o esfumado que a gente fez no olho, tá? No côncavo. Então ele fica mais apagadinho assim, tá bom? A parte de baixo, ela é um pouco mais fácil de fazer, porque eu quis deixar ela com uma proposta um pouco mais clara, tá? Então, para iniciar aqui a parte inferior dos olhos, vou usar um lápis de olho. Na verdade, esse daqui é um lápis de boca da Kiko Milano, só que ele é bem escuro, marrom bem escuro, então eu gosto de passar ele nos olhos, tá? E aí eu venho com o próprio lápis, pode olhar para cima, e venho passando aqui em toda a linha d'água da minha modelo, ó. Pode ser qualquer lapisinho marrom que você tiver em casa, tá? E eu passo apenas na linha d'água, porque rente aos cílios eu já venho com as sombras que eu usei no côncavo na parte superior dos olhos. Então eu pego um outro pincelzinho de precisão, igual que eu tava esfumando preto, pego o marronzinho aqui mais escuro da paletinha de contorno, pode olhar pra cima, e aí eu venho esfumando esse marronzinho bem rente aos cílios, ó. E aí, esse marronzinho mais escuro, eu vou esfumar até mais ou menos o meio dos olhos. Esfuma até o meio dos olhos. A hora que chega aqui no meio, já vai com o pincelzinho um pouquinho mais em pé, para começar a afinar um pouquinho essa marcação. E para dar acabamento embaixo, eu volto com o contorno que eu usei, o primeiro contorno que eu usei na parte de cima. Limpo um pouquinho o pincel, pego esse marronzinho mais claro, tiro o excesso e venho esfumando a bordinha do marrom mais escuro, para também unir o esfumado inferior com o esfumado superior. E já vou começar a entrar com esse contorno mais clarinho para ele ligar com o pontinho de luz que eu fiz ali no início, tá? Sempre vai pegando um pouquinho mais de produto e esfumando. E a parte de baixo é basicamente isso. Agora a gente vai vir com a parte dos cílios, tá? Os cílios aqui eu quis fazer uma proposta um pouco mais diferente e também para ficar um pouco mais natural. Então os cílios da minha modelo é um cílios médio, tá? E aí eu fui e colei um pedaço dos cílios só do meio do olho até o final. E como que faz isso? Eu usei o modelo H13, tá? E aí eu fui e cortei ele no meio, tanto que esse daqui é a outra metade dos cílios. Por que que tem que ser o H13? Porque o H13 ele começa menor, aumenta no meio e termina um pouco menor também. Então você contando 6 tufinhos de cada lado, um cílios apenas dá para fazer o par aqui de olhos, tá? Então eu fui, coloquei metade no olho de lá e vou colocar a outra metade no olho de cá, tá bom? Então aqui, ó, eu já cortei o tamanho certo. Vou pegar aqui a minha colinha de cílios da Ienve e vou passar a colinha de cílios aqui na bordinha do meu cílios postiço, tá? Essa técnica aqui, ela também é ótima para pele madura, tá, gente? Então, quem não suporta ficar de cílios postiço, incomoda, aí você pode tentar fazer essa técnica aqui, porque ela não incomoda nada, parece que você tá até sem cílios. E agora eu venho com o rímel, antes de colar os cílios postiço, vou pegar um aplicadorzinho descartável e é nesse momento aqui que a gente já começa a parte do acabamento, tá? Como a gente vai colar só metade dos cílios, vamos ter que passar bastante rímel para os cílios dela dar uma alongada e misturar com aquela metade que a gente aplicou, tá? Ela vai ficar olhando para baixo e aí eu puxo um pouquinho na pálpebra e venho aplicando esse rímel. Tanto assim, ó, de baixo para cima, quanto de cima para baixo, tá? E aí você passa como se fosse umas 2 camadinhas aqui, para os cílios ficar bem alongado e volumoso, para depois você colocar os cílios postiço só do meio até o final, tá? E o importante é você concentrar bastante rímel aqui no início, para destacar bem os cílios natural dela,
porque aqui no início vai ficar apenas com os cílios natural. Vou tirar pra cima. Aqui também eu já vou passar na parte de baixo, ó. E na parte de baixo eu passo bastante já também, porque como a gente não usou preto, né? O que vai dar um destaque aqui vai ser o rímel inferior. Agora, a metade dos cílios que eu vou usar aqui já secou, né? Já começou a ficar transparente. E eu venho colando ele. E aqui no finalzinho, o segredo é você colar ele um pouco mais na diagonal, tá? Pra dar a impressão que o olho da pessoa é um pouquinho mais levantado. Então, essa técnica aqui, ela levanta um pouco mais o olhar, ó. E aí você aplica, fixa bem aqui os cílios. E aplica bem rente aos cílios natural dela. Volto de novo com o delineado que eu tinha usado para tampar essa colinha de cílios. E volto com o pincelzinho de precisão de esfumar o preto de novo para dar acabamento, ó. Então, os cílios ele fica bem firme, tá? E aí a gente dá um acabamento aqui, principalmente aonde que vai fazer a transição dos cílios postiço para os cílios naturais, tá? E aí eu volto com o aplicadorzinho de novo, ela vai só olhar para baixo, e aí eu vou passar bastante rímel aqui nessa transição, ó. E esse foi o resultado dos olhos. É uma técnica mais simples, mais fácil, mas que requer muito acabamento para ficar bem bonita, tá? Agora eu vou finalizar a pele e passar o batom junto com vocês. A pele dela, em relação à tonalidade do contorno do blush, tá ok. Só que como a gente colocou muita mão em cima, né, para apoiar e fazer a parte dos olhos, aí eu vou precisar de retocar um pouquinho do iluminador. Aí eu venho, ó, com esses 3 iluminadores aqui, misturando eles, e venho aplicando aqui um pouquinho mais acima da maçã do rosto. E o rosinha também, ó, eu já gosto de aplicar aqui na bochecha, tá? Pra dar a impressão que o blush que a gente usou é um pouco mais cintilante, ok? E na boca eu vou vir fazendo uma técnica que tá bem alta para usar, que é fazer o contorno com o lápis um pouquinho mais escuro e o centro um pouquinho mais claro, tá? E eu uso bastante também essa técnica em noivas porque fica bem bonito nas fotos. Então eu vou usar o lápis, outro lápis também da Kiko Milano, ele é o 534. Pego aqui pego aqui a espátula, tá? E aí o segredinho para aplicar esse lápis, gente, é sempre apontar ele de uma cliente para outra. E eu vou também colocar uma gotinha do diluidor de maquiagem aqui nessa espátula, porque aí eu sempre vou umedecendo a pontinha dele para ele aplicar mais facilmente nos lábios da minha cliente, tá? Então, ó, umedeço a pontinha aqui e venho aplicando aqui no contorno da boca dela. Como a minha modelo já tem os lábios um pouquinho mais grossos, eu não vou aumentar mais, tá? Mas aí fica a critério da sua cliente e da sua noiva. Eu sempre vou umedecendo para ir aplicando mais no contorno. E faço um contorno um pouquinho mais grosso também, tá? Fiz o contorno aqui então, em toda a boca da minha modelo. Agora eu pego um pincelzinho, já vou também umedecer ele aqui um pouquinho, até nesse restinho de lápis, né, que eu fui molhando. E vou esfumar a bordinha de dentro desse lápis, ó. Para depois, na hora que eu aplicar um batom mais claro ou até mesmo um gloss, fica mais fácil de fazer a transição.
E como já tem uma cintilância nos olhos, eu vou deixar a boca um pouco mais mate, tá? Então eu venho com esse batom aqui da Contém 1 grama, clássico mate. Raspa um pouquinho aqui nessa espátula, pega um pouquinho com o pincel e vem aplicando mais aqui no centro, ó. Dando mais batidinhas para clarear um pouco esse centro e também esse batom já ficar bem esfumado com o contorno que a gente fez na boca dela, tá? E esse foi o resultado da nossa proposta de técnica noiva clean, tá? Uma maquiagem mais sofisticada, uma maquiagem beauty que vai realçar a beleza da sua noiva, tanto para um casamento no civil, quanto até mesmo para um casamento de dia, tá bom? Anotem tudo, revejam a aula, porque assim vocês vão pegar os mínimos detalhes e conseguir reproduzir essa técnica.